Salve, salve! Está no ar o videocast Gas Week, seu ponto de encontro semanal de conversa sobre o mercado de gás natural. Eu, André Ramalho, converso hoje com o Rivaldo Moreira Neto, que é diretor sênior da Álvares Marçal, braço de negócios de infraestrutura da Álvares Marçal. Seja muito bem-vindo, Rivaldo. André, sempre um prazer, cara. Já tem aí o quê? Uns 10 anos que a gente se fala. Por aí, cara. Por aí. Tem tempo. Nos falamos em muitos momentos, então é uma alegria estar aqui também. Eu tinha cabelo na época, né, Rivaldo? Eu não tinha tanto cabelo branco, então certamente era outros tempos. Não tinha tantos filhos também, então certamente era outros tempos. Fato. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre ambiente de negócios no mercado de gás. O Rivaldo, enfim, lidera projetos estratégicos, né, assessora planos de negócios de empresas, clientes, e eu queria começar perguntando, Rivaldo, como é que tá a vida de quem está tentando desenvolver projetos, negócios no mercado de gás hoje? Legal, André. Bom, é certo que o ambiente ele tem evoluído bastante, vem evoluindo, né? Se a gente toma o início da nossa carreira no mercado de gás 10, 15, quase 20 anos atrás, certamente o ambiente que a gente tem hoje é totalmente diferente, né? Historicamente, né, brigava-se muito pela desverticalização, pela abertura do mercado para que você tivesse players privados tentando vender gás, players privados tentando comprar gás, e essa é uma realidade hoje, né? É fato que nós evoluímos bastante desde aquele momento do gás para crescer, né, o novo mercado de gás, TCC do CAD. Então, quando a gente olha os últimos 10 anos, certamente nós agora temos um ambiente de negócio. Agora o mercado, né? Agora existe um ambiente, existe uma troca, existe a possibilidade de você comercializar um gás, comprar de alguém, revender isso aqui. Então, certamente é um ambiente que permite a troca, né, ainda que nós tenhamos um longo caminho de amadurecimento, né, de consolidação desses avanços, né, do ponto de vista legal, né, várias conquistas, uma nova lei do gás que é muito diferente da anterior, né, um decreto que tentou avançar um pouco mais e uma agência reguladora que acho que todos nós agora, né, ainda mais esperançosos de que pode voltar, né, a trilhar um caminho de entregas, né, agora com novos diretores, né, a expectativa é muito grande, para que a gente tenha esse movimento de abertura consolidado. Então é fato que o ambiente hoje, André, ele existe, né? Ele tem muito a evoluir, mas é fato que ele ainda coloca muitos desafios, né? Para quem está ali no desafio de originar gás, né? De monetizar novas reservas, ou um comercializador independente, né? Que tem que originar seus volumes, né? Diariamente para encontrar mercado. Também o desafio é muito grande, né? Quem entrou no transporte lá atrás, né? Com as privatizações, né? Tem hoje o desafio de encarar, né, a revisão dos contratos, certamente é um tema que a gente pode discutir, encarar essa, né, primeira grande leva, né, de inovação de contratos legados, que traz naturalmente muita discussão para a mesa, né, e para o consumidor industrial, que é aquele cara que apostou no mercado de gás lá, né, no início dos anos 2000, né, com o Gasbol, com um plano de massificação, né, do consumo de gás, em que a indústria apostou, né, efetivamente no gás natural, né, a indústria de transformação, e nos últimos 10, 15 anos, né, sofreu um freio de arrumação bastante importante e deixou de crescer. Então, assim, é fato que hoje nós temos um ambiente, a gente consegue olhar para frente e com algum otimismo, mas é fato que é um ambiente que ainda desafia muito quem quer fazer negócio. Legal, a gente vai desenvolver muitos desses assuntos aqui, mas não sem antes pedir para você deixar o seu like, né, se inscrever no canal da Agência Eixos e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro dos conteúdos que chegam diretamente aí a ti. Bom, Rivaldo, você mencionou você foi até mais longe, foi 10 anos atrás, mas se a gente voltar ali para 2021, né, o ecossistema já era completamente diferente, né, na virada da década. Hoje a gente está falando de um mercado que de fato já reúne ali, acho que a gente na casa da centena, né, pelo menos, né? Rivaldo, você que está assessorando, né, empresas, enfim, interessadas em entrar no mercado brasileiro, ampliar seus portfólios, monetizar suas reservas aqui no Brasil, vocês percebem algum segmento do elo, da cadeia do gás, né, que tenha chamado mais atenção desses investidores hoje? Olha, André, assim, é difícil falar de um mercado como o brasileiro, né, mercado de gás, sem começar, talvez, construir essa narrativa a partir da oferta, né? O Brasil ele sempre teve um problema clássico e talvez crônico lá atrás de, olha, o Brasil não tem mercado porque falta oferta, né? Então você tinha um mercado muito importador, né, muito dependente, então a Bolívia veio para, de fato, abrir esses caminhos, né? Depois veio o GNL, né, com uma nova onda para atender geração termoelétrica, mas é fato que o Brasil ele nunca esteve numa condição de sobre-oferta clássica, né, em que você tem, de fato, a oferta buscando, a oferta nacional buscando abrir mercado. A gente teve esse momento lá na época da chegada do gás da Bolívia, em que eu tinha o compromisso de importação e não tinha o mercado. Então eu tive um momento clássico de abertura, de tentar encontrar e estimular, né? A Petrobras na época liderando esse movimento, né? Olha, sai do fuel oil, vem para o gás com um preço descontado. Então é o tipo de movimento que faz com que as coisas aconteçam, né?
E a gente agora, né, passa esse período de desescalização, de venda de ativos, de nova lei do gás, enfim, e você chega nessa fase em que eu tenho um mercado hoje, né, possível de trocas e com um horizonte de crescimento de oferta bastante relevante, não só do ponto de vista de produção nacional, como do ponto de vista de importação, não mais de Bolívia, falamos agora muito de Argentina, né? Então, você tem todo um contexto agora que cria um ambiente muito favorável a novos negócios, porque sem oferta ou com uma restrição muito forte, como a que a gente viveu, né, nos anos de monopólio, em que você tinha basicamente o gás que a Petrobras entregava, o contrato que ela entregava, você tinha uma limitação muito grande. Então, quando você teve uma decisão de política, né, de subir preços e limitar a oferta, você teve uma decisão, né, de você preservar a oferta doméstica para atender despacho térmico, né? A gente vinha de um apagão, né, de um racionamento, né, no início dos anos 2000, então houve a decisão de você segurar, né, e priorizar ali a gestão termoelétrica, enfim, foi uma decisão. Isso impactou muito a cadeia de negócios. Imagina que nós éramos um país basicamente em que a indústria que migrou ficou, veio diminuindo ao longo do tempo porque faltava competitividade, né? E os produtores também, olha, são produtores de petróleo que eram sócios de campos que tinham gás associado, você ia ali, enfim, tentando viver a vida, né? Entrega o gás para a Petrobras, enfim, para produzir o seu petróleo e as coisas aconteciam. Então, você agora tem um ambiente, André, muito interessante porque a perspectiva é de aumento de oferta e de um aumento mais diverso, um aumento de oferta em que não terei basicamente um contrato padrão sendo apresentado o tempo inteiro, mas eu posso ter diferentes ofertas, eu posso ter diferentes players oferecendo diferentes produtos, inclusive. Então, isso tudo acaba criando uma expectativa, né? uma perspectiva mais positiva, efetivamente, de negócio. Então, não é mais simplesmente ter mais competitividade no meu consumo existente na indústria agora, né? Como uma oportunidade. Pode ser que, num outro momento, eu possa voltar a ter contratos de longo prazo que estimulem nova demanda, que é algo que há muito tempo não acontece, né, no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente começa a ver movimentos bastante efetivos de criação de demanda no off-grid, né, fora do gasoduto, inclusive. Então, a gente começa a ver negócios sendo firmados ou, né, propostas, perspectivas de negócios em, por exemplo, distribuindo diesel. Isso tudo para o gás natural, né? Então, de transporte, de né? transporte pesado, efetivamente, de cargas. Então, André, eu diria que o interesse hoje, ele acaba sendo bastante plural, né? Se antes era basicamente o interesse que olhava para o petróleo e aí tinha gás, eu tinha que resolver esse problema, agora eu tenho gás, efetivamente, como, né, enfim, como uma variável que eu preciso colocar no mercado, preciso decidir o que fazer com ele, tanto do ponto de vista de produtor nacional, quanto do ponto de vista de um cara que está lá na Argentina, olhando para o Brasil e discutindo se vai ser um mercado preferencial ou não, como também agora eu tenho do lado do consumo outras possibilidades, né? Porque justamente por essa inércia positiva, de pressão positiva que uma potencial sobre oferta, um crescimento mais acelerado da oferta acaba apresentando em qualquer mercado, né? Então, se eu tenho um desequilíbrio aqui em que né, eu tenho algum tipo de excedente ou de perspectiva de excedente, é quando eu efetivamente posso apresentar, olha, soluções novas. Se você tem gasto a vender, eu posso eventualmente ter um consumo novo para te apresentar. E assim a dinâmica ela começa a ganhar uma outra cara, né? Então, eu diria hoje, André, que a gente percebe um dinamismo muito interessante em todas as frentes, né? Você tem hoje descobertas relevantes, né, operadas por players privados, como também ainda tem pela Petrobras. Você tem hoje as juniors, né, aquelas empresas que surgiram do desinvestimento, ou que cresceram a partir dele, investindo mais e descobrindo mais gás, né, em algumas bacias. Então você tem, enfim, players diferentes podendo apresentar mais gás ao longo do caminho. Você tem uma Argentina, né, que com o cheio de Vaca Muerta também já um ambiente de negócio já bastante plural, né, bastante diversificado do ponto de vista de capacidade de entrega de gás, né. Para além da YPF, você tem várias outras empresas importantes, então você tem uma diversidade de atores que não necessariamente vão se coordenar entre si para apresentar algo meio único, meio padronizado. Então você tem, enfim, diferentes possibilidades, né? Então isso, acho que essa dinâmica, né? Esse conjunto de diferentes possibilidades é que acaba agregando ideias novas, né? Apresentando alternativas diferentes. Então a gente vê hoje um dinamismo muito interessante em todos os elos da cadeia de negócio. Você falou em perspectiva sobre a oferta de gás, né? Acho que de certa forma, o aumento da oferta já houve uma realidade esse ano ali com Rota 3 e um reposicionamento mesmo do mercado, até da Petrobras, o agente, né, dominante mesmo do setor. O gás ganhou uma competitividade esse ano. Tem um fator de queda do Brent que ajudou, mas também houve uma certa revisão da precificação, né, do gás ali com um percentual de Brent, né? Você acha que a gente vai ver novos movimentos daqui para frente com uma intensidade maior? Tem um ano que você acha que seja crítico para a gente de fato ver esse preço do gás ganhar
mais tração, assim, mais competitividade? André, se a gente comparar, né, vamos tirar a crise de 2021, né, na pré-Ucrânia, depois da invasão da Ucrânia ali, e você tem ali em 22, no início de 22, tem naquele período que o GNL explode de preço no mundo e você tem uma reprecificação dos preços dos contratos da Petrobras aqui no mercado interno. Se a gente tirar esse momento, né, a gente tinha um preço na média lá antes de 2021 na casa dos 11,6% do Brent, 12%. Esse é um preço histórico que a gente pode considerar como um preço histórico Petrobras. Se a gente olha o preço hoje, né, ele está rondando os 11% do Brent, né? Enfim, quando a gente pensa em Petrobras, você pensa, caramba, não foi um ganho tão grande assim, né? Você teve uma redução efetivamente, se você colocar o 22 então, muito grande, mas é fato que em relação aos preços históricos a gente não tem um descolamento tão grande assim, né? Tampouco os preços hoje praticados no Mercado Livre nos parece próximos ao que já foram os preços da Bolívia, em algum momento, alguns anos atrás. Mas é fato que, assim, mais importante do que o número que está sendo negociado nesse momento é a tendência. Quando a gente olha para a tendência de preço, ele realmente, acho que anima um pouco mais o lado do consumidor, né, o lado do consumo, porque você tem essa combinação, né, de forças, em que eu saio de um mercado absolutamente concentrado e monopolístico para um mercado ainda concentrado, só que com alguma competição, né? Então, e aí eu tenho alguma competição agora e eu tenho a perspectiva de aumento de competição no futuro, porque teoricamente eu tenho mais produção chegando e players novos que eventualmente podem competir, como a gente comentou agora há pouco da Argentina. Que são possibilidades, mas que de fato já vai começar, já começou a influenciar um pouco no ambiente de negócio no Brasil e tende a influenciar mais ao longo do tempo. Então é fato que hoje a perspectiva, André, é de queda de preços, né? Acho que de um preço que talvez não vai se descolar a ponto de incentivar organicamente uma decisão de investimento na indústria, a ponto de, olha, substituir o carvão aqui por gás, né? Porque eu cheguei aqui num 10% do Brent, 10.000% do Brent. Não nos parece uma realidade muito improvável, nos parece uma realidade cada vez mais possível, né? Olhando para preço. Até porque agora você tem o mercado, né, uma mudança que não é sutil, né, tão pouco é tão estruturante assim, mas é uma mudança relevante, né? Que é o fato de você ter, na primeira janela de abertura do mercado, né, ali 21 para 22 que você comentou, todo mundo foi para o mercado cativo, né? Quem tinha gasto para vender tinha obrigação de encontrar uma solução, o mercado cativo estava pronto, né? Não estava pronto, mas enfim, é um mercado mais rapidamente contratável, vamos falar assim, porque a distribuidora ela tem uma limitação diferente de um consumidor industrial, né? Ela fecha um contrato que ela é obrigada a ter esse suprimento e, ao mesmo tempo, qualquer preço um pouquinho menor do que o anterior já poderia facultar ali o sinal verde, né, para um contrato, né? Então, praticamente todo o gás privado que veio do TCC, né, ou por imposição do TCC, teve que buscar mercado, foi para o mercado cativo, né? À medida que o mercado livre começa a acontecer, você tem um efeito de replicação muito interessante, porque quando a primeira indústria migra do seu setor, é certo que o questionamento vai vir muito forte na indústria do lado. Por que eu não fui ainda? Isso acontece muito, a gente vive o ambiente de conselhos e isso é muito comum. Por que nós não fomos? Isso foi muito claro com as ceramistas, né? Muito claro, São Paulo, né? Foi muito rápido o movimento, muito rápido né? no passado. Foi muito rápido, porque, enfim, se ele foi e eu compito com ele, eu também tenho que ir. Ele é o mesmo polo industrial, né? O cara é o vizinho mesmo. E no caso da indústria serviço ainda mais interessante, porque tem uma concentração regional muito forte, né? O local muito forte. Então, André, o que é interessante aqui? Você tinha um mercado claro para o gás privado, né, naquele momento, e não tinha mercado livre ainda tão disseminado. Tinha pouquíssimo, tinha 2 contratos talvez, né, ali no mercado livre, lá em 22, né, efetivamente. Tirando desinvestimento, né, ativos que vieram do desinvestimento, você tinha 1, 2 contratos. E é aquela brincadeira, né, tá tudo indo muito devagar até que vai rápido demais, né? Então você estava, enfim, vendo um crescimento gradual do mercado livre até que cresce muito rápido. A gente espera já o mercado de São Paulo majoritariamente, né, no mercado livre em pouquíssimo tempo. Então, essa certeza do mercado, né, do consumo da distribuidora, inclusive no longo prazo, né, porque veja que as distribuidoras ofereceram contratos longos, né, nessa primeira janela, aceitaram um contrato de 10 anos. Isso deixa de ser uma certeza nesse momento. Então, isso cria uma certa preocupação em quem tem gás para vender, né? Olha, eu preciso me posicionar rápido, capturar os consumidores livres, os industriais, então para isso talvez eu precise ser um pouquinho mais, né, arisco no preço, né, um pouquinho mais intenso aqui na negociação para garantir espaço, né, e me casar talvez com esse cara ao longo do tempo. Então, acho que, de novo, né, veja que é um conjunto de fundamentos, a gente não consegue cravar para onde vai, né, o preço, ou em que patamar ele vai ficar. Mas a gente o que nós estamos combinando aqui? Estamos combinando tanto um crescimento de oferta, de diversidade de ofertantes, com um mercado que muda um pouco, porque o grande consumidor brasileiro é o industrial. E continuará sendo. Tem um termoelétrico, tem um outro regime de consumo, mas quem garante contrato, consumo firme no Brasil hoje é a indústria. E esse cara está indo para o mercado livre. Então, a distribuidora deixa de ser esse garantidor
né, para os meus volumes. Então eu tendo a ter que me posicionar mais rápido, de forma mais aguda, para garantir mercado. Então, acho que tudo isso nos leva para esse, que eu comentei, essa tendência de ver os preços acomodando um pouquinho mais para baixo. Legal. Bom, para esse gás chegar, a gente vai ter que precisar aí de falar de infraestrutura também, né? E eu queria explorar um pouquinho, Rivaldo. A EPE colocou recentemente em consulta pública o Plano Nacional Integrado, né, de infraestruturas de gás natural e biometano. Ficou longo o nome. PNIGB lá, o PNIGB. São 13 projetos ali considerados prioritários, né, para aumentar a oferta, desengargalar alguns pontos do sistema. E queria ver um pouquinho das tuas primeiras impressões, né, porque a gente está falando sobre ambiente de negócios no Brasil e a ideia é que seja um cardápio de projetos para que a ANP coloque lá em oferta ao mercado, né? Legal, o programa, né, o plano, não vou me arriscar a falar a sigla inteira para não errar, mas o plano ele vem até como uma necessidade formal, né? Então você tem um decreto que impôs isso, né? Essa necessidade de você ali, né, ter um plano que acessório, né, que suporte a decisão da ANP no momento de você aprovar esses novos projetos. Foi muito discutido à época da publicação do decreto, né, a necessidade de você efetivamente ter um plano como esse para suportar a decisão da ANP. Mas é fato que a regra está posta, né? Então a IPF fez o trabalho, né, sempre muito bem feito dela de entregar o plano, né? Então você tem ali hoje, acho que quando a gente pensa em assimetria de informação, é muito legal ter esse tipo de informação, você ter acesso a esse tipo de informação, que é qualificada, estruturada, está ali, calculada. Mas é fato que, assim, quando a gente olha para os projetos estruturantes, né, ali, os prioritários, acho que destaca ali, talvez um potencial que a gente tem que ficar bastante de olho, que é um potencial de produção na porção sul da Bacia de Santos, né? A gente se acostumou a olhar muito para a Rota 3, né, Seção Onerosa, Búzios, enfim, que é um colosso, né, de produção, enfim, um negócio impressionante, mas é fato que você tem Bacalhau, que vai reinjetar o gás na primeira fase, você tem a segunda fase de Bacalhau, enfim, a discussão, a expectativa ainda é muito grande em relação a isso. E no final das contas você tem ainda Arã, que tem um potencial também, né, julga-se bastante relevante, Gato do Mato, que vai reinjetar, mas veja, você tem uma série de, enfim, de projetos com descobertas relevantes, né, ou com potencial relevante para ser desenvolvido. Então, certamente ali pode haver uma nova fronteira, né, de disponibilidade de gás, né, de exportação de gás para a costa. E eu acho que ali o plano toca muito bem, né, em termos de possibilidade, né, de oferta nesse momento. Então, a gente está muito atento, a gente tem vários clientes naquele ambiente, naquela região ali com descobertas que são relevantes, enfim, está todo mundo estudando o que fazer. Porque no final do dia, você tem uma regra hoje um pouco mais, né, um regulador que ganha um pouco mais de poder ainda na hora de aprovar os planos de desenvolvimento. Então, acho que ficou um pouco mais difícil você aprovar hoje, né, planos, né, que projetem reinjeção total. Mas é fato que essa equação é econômica, né? Quem está ali operando o campo, né, os sócios, eles vão olhar para isso de forma, né, bastante clara, bastante racional, né? Porque é fato que o mercado brasileiro ainda é muito pequeno. Então, qualquer grande campo de gás hoje, enfim, vira um grande risco quando você pensa num gás associado, por exemplo, ao óleo. Porque se é o óleo que paga o projeto, se é o óleo que, enfim, garante tudo, o gás ele é uma variável que ele agrega menos resultado econômico e muito risco, né? Então, no final das contas, é claro que eu vou buscar a melhor alternativa. E no caso do pré-sal brasileiro, a reinjeção é uma alternativa. Quase sempre será uma alternativa. Então, acho que a gente continua ainda nessa, enfim, com um ambiente de negócio talvez não tão atrativo ainda para grandes projetos de gás associado. Acho que ainda é muito complexo, porque é um problema de liquidez, é um problema de regra, você olha para frente, não tem... Enfim, tem uma série de questões a serem resolvidas ainda. Então, eu entro num projeto desse, se eu decido exportar o gás, eu preciso exportá-lo por quase todo o tempo de vida desse projeto. Então, a gente tem um mercado que entrega essa demanda, esse ambiente de negócio que me permita pensar que exportar é a melhor solução? Talvez ainda não. Então, é um desafio que certamente está imposto, né, às empresas. Todo mundo estudou muito o que fazer. Mas a boa notícia, pelo menos a gente tem tentado mostrar nesses muitos estudos que a gente faz, né, ao mercado, que existe uma demanda a ser desenvolvida, né? E agora nós temos um ambiente de negócio que talvez lá atrás, né, se a gente pensar lá quando a época Carcará ainda, né, decidiu reinjetar, isso era 2018, né, quando acho que a decisão de investimento saiu. Imagina, naquela época não tinha nem ambiente de negócio ainda, né? Assim, não tinha a menor perspectiva. Tinha um monte de plano, um monte de discussão, como sempre teve, mas não tinha nada concreto. Então agora a gente tem um ambiente de negócio, a gente tem trocas acontecendo, a gente tem uma agenda regulatória que, enfim, tá ali, né? Tava claudicando e agora eu acho interessante que a gente geralmente reclama muito, né? A gente reclama quando não tem e reclama quando tem muito. Então a gente ficou muito tempo sem as audiências públicas, agora tem várias em sequência. Tudo junto. Então, assim, é fato que a coisa começa a andar de novo, né? E isso que a gente sempre esperou, né, do regulador, né? Um regulador que seja protagonista, né? Enfim, que propõe agenda, que
apresente as suas propostas, né, e que consiga debater. Porque no final do dia, não que ele tenha que agradar ninguém, é fato que o mercado precisa de previsibilidade. Eu sei para onde estou indo, né, eu sei para onde a regra está indo. Não pode ter tanta surpresa assim, né? Então, a gente fica contente com o que está acontecendo, porque isso tudo contribui para que, na hora que uma empresa de petróleo, um consórcio, for decidir o que fazer com o gás, eu preciso de um ambiente de negócio que seja não o mais seguro possível, porque nem é tudo sobre segurança, ninguém consegue assegurar nada por 30 anos. Mas eu preciso garantir, né, que o ambiente de negócio não será um empecilho. Agora, essa discussão hoje que acontece sobre remuneração das infraestruturas de escoamento e processamento, por exemplo, é algo que pode prejudicar investimento desse tipo? No final do dia, talvez o que prejudique não seja tão somente a definição da tarifa em si, nesse momento, para aquela infraestrutura específica existente. Isso claramente, para quem é sócio, toda vez que alguém vem de fora e fala quanto deve custar aquilo que eu construí, vai ter resistência natural que tenha. Talvez seja essa possibilidade de eu sempre ter esse tipo de intervenção que assuste mais, né? Então, os governos mudam, as agendas mudam e a regra está lá. Então, assim, é uma exposição que nenhum investidor gostaria de ter, né, num negócio de longo prazo, né? Então, acho que certamente é algo que traz um elemento de risco a mais, André. E quão longe, Rivaldo, a gente está da figura do operador independente de infraestruturas de escoamento e processamento, né? Olha, André, correndo de diferir algumas opiniões de amigos, assim, eu espero que muito longe, tá? De um operador independente no mesmo formato. Porque, de novo, né, um campo de gás não é despachável centralizadamente, né? Eu tenho um negócio que precisa usar o gás como uma variável de ajuste relevante, tanto para a produção do petróleo, para a gestão do meu reservatório, enfim, eu tenho uma série de trabalhos, de tarefas, né, que o gás executa durante um projeto e tarefas que mudam ao longo do tempo, né? Então, é muito difícil imaginar um operador que consiga tomar uma decisão melhor do que a minha, né, sobre o que fazer com o gás na circunstância de um projeto que teve ali investimento de alguns bilhões de dólares. É muito difícil imaginar isso acontecendo num contexto em que você tem basicamente gás associado a óleo. Isso que eu ia te perguntar. A característica do gás associado ao óleo no Brasil, você acha que tira um pouco o sentido dessa figura aqui no país? Eu acho que complica muito, né? Porque, vamos lá, se você está falando de um gás, um campo de gás, mesmo se estivesse falando de um gás não associado, é quase um desliga e liga, né? Não necessariamente é assim. Quem tem um campo de gás associado não vai concordar 100% com essa afirmação. Dizer que não, liga e desliga. Claro que não é trivial assim, mas é quase como se fosse isso por simplificação. Então, eu consigo gerenciar mais, né? Eu tiro, coloco, enfim, coloco mais gás, deixo colocar gás. É um jogo que eu posso fazer, é quase como um grande estoque. No gás associado, eu tenho o gás está acontecendo, né? Eu tenho que tirar óleo, tirar mais óleo, enfim, eu tenho que reinjetar para poder produzir mais óleo, então eu tenho mais CO2. São muitas as variáveis. E aí a gente pensar que uma entidade autocrata, enfim, que está ali no ambiente de governo, enfim, fora, sem qualquer tipo de conexão com o risco do negócio, do empreendimento, é muito difícil imaginar que eu terei boas decisões, né? Então, certamente, isso vai afetar muito quem investe nisso e tem um risco altíssimo, né, de qualquer tipo de ingerência. Então, assim, André, eu acho muito difícil a gente ver esse tipo de iniciativa acontecendo, especialmente quando a gente coloca na conta o despacho desse gás vindo do offshore. Até porque o gás no Brasil, né, ele crescerá de forma associada ao óleo. Então, assim, não é uma coisa... Já é relevante hoje, tende a ser mais relevante no futuro. Tá? Então, as contas realmente é muito difícil. E mesmo se a gente fosse pensar no despacho do sistema interligado hoje nacional, também difícil, né? Um sistema que ainda é muito simples, né? Um sistema que ele tem ali as suas conexões, mas são basicamente 3 grandes sistemas. A gente não conseguiu fazer nem a integração ainda entre o elétrico e o transporte ali. Exato. Né? Então, criar mais uma entidade, será que vai ser o caminho? Eu tenho muitas dúvidas com relação a esse caminho. Eu sei que, para alguns observadores do nosso mercado, isso pode fazer algum sentido, mas hoje não vejo um grande benefício. Eu acho que incluiria uma variável a mais, totalmente imprevisível para a conta e não me parece que seja um caminho que ajude a pensar os próximos passos do nosso setor. Bom, nessa primeira análise, então, do plano nacional, você foi pelo lado do escoamento e processamento, né? E aí, só fazendo referência, né? São 13 projetos que a ANP trouxe. A gente está falando sobre uma rota ali para Bacalhau e Aran, para conectar a uma futura UPGN também em Cubatão, e a conexão de Gato do Mato, a Rota 2, são os projetos que a EPEA trouxe. Tem também projetos de transporte e hubs de biometano. Queria ver a tua opinião sobre esse modelo, se acha que faz sentido para o Brasil, para as características do nosso mercado. Sei que vocês também
estão em interação aí também com clientes nesse Legal. segmento, né? E eu incluiria uma área a mais ali. Onde chega a Rota 1 hoje, né, ali em Caraguatatuba, você tem uma série de restrições, mas a área que chega ali, né, a Rota 1, é uma área que se conecta ao Porto São Sebastião, né, é uma fazenda ali, chama Fazenda Serra Mar, enfim, é um pessoal que a gente conhece muito bem, e enfim, é uma área que pode sofrer uma série de transformações ao longo do tempo e até oferecer situações, né, que possam estimular a conexão de mais gás, né? Então, assim, a gente realmente tem lugares hoje que podem receber esse gás, né? Cubatão é natural que já tem um ponto de entrega ali. Caraguatatuba tem um problema da UPGN, né? Que, enfim, tem capacidade alta, mas tem uma tecnologia que não suporta, né, a qualidade do gás. Mas é fato que não vai ser é um fato que não será por falta de alternativas de landing point que esse gás não vai chegar. Vamos além disso, mas certamente existem áreas super interessantes ali para desenvolver negócio, né? Que podem se apresentar. Aí, Porto Indústria? Assim. Exato, que ali a área é uma área de porto, mas é uma área que está conectada ao Porto São Sebastião que está do lado. Né? Então, problemas de saída de líquidos, né, que hoje sobem, né, a serra ali, Serra do Mar, né, pelo oleodutos que vão até a refinaria da Petrobras, né, que é um problema para um privado. Você tem hoje o Gastal que vai para Taubaté, enfim, você tem uma infraestrutura que já sobe hoje, mas é fato que você poderia ter mais coisas sendo desenvolvidas ali e encontrando outras saídas. Então, o sul de São Paulo, né, o litoral sul, ali entre Cubatão e Caraguatatuba, realmente tem muitas possibilidades e tem muita gente estudando isso, né? Então, isso é bem legal. Acho que a gente pode até ter outras alternativas além dessas que o plano já apresentou, para conectar esses campos, Arã, Bacalhau, enfim, Gato do Mato. Acho que não. Hubs, né? Exato. Você pode ter alternativas diferentes ali, não só Cubatão, mas talvez Caraguatatuba também possa ser uma alternativa no futuro. Mas respondendo a sua pergunta sobre os hubs, né, de biometano em especial, André, é uma solução que é natural que o mercado vai estudar. Acho que a gente tem que estudar. Você tem uma certa concentração de produção hoje, né, no norte de São Paulo. Você tem algumas áreas, né, com potencial muito grande, muito evidente, né, Triângulo Mineiro, enfim, você tem vários lugares que tem um potencial muito grande. Só que, de novo, né, nós estamos partindo de um contexto em que o custo do gás no Brasil não é baixo. Então você pode ter, cada elo da cadeia pode talvez apontar para o outro elo como uma causa para a falta de competitividade. Mas é fato que a gente tem hoje um conjunto pouco competitivo. Uma molécula que não é barata, um transporte que não é necessariamente barato, uma distribuição que vem subindo ao longo dos anos, né, em termos de tarifa. Então, quando você olha para o todo, nós não temos uma equação competitiva. Então, qualquer iniciativa, né, que possa agregar custos novos sempre vai ser muito desafiado, né, porque nós estamos partindo de uma estrutura aqui já esgarçada, né, já desgastada quando a gente pensa em custo, né? Então, conectar o biometano vai ser sempre muito desafiador. Por quê? Porque ainda que ele tenha um potencial de um volume volumétrico muito amplo, muito largo, eu tenho uma dispersão muito grande. Pulverizado. É pulverizado. Por natureza é algo pulverizado. Então, gasoduto pede escala, né, para que eu seja competitivo. Então, soluções de conexão, elas serão muito desafiadas neste contexto em que os custos já estão estruturalmente altos quando eu comparo com um benchmark de mercados que eu posso dizer que efetivamente são competitivos, né? Então, veja, é fato que a gente tem que estudar. Eventualmente você terá um ou outro hub que consegue efetivamente se viabilizar. Mas o que eu gosto de dizer é que, independente do hub se formar ou não, a gente viu o biometano avançar. Eu falava isso, inclusive, antes do combustível do futuro, né? Então, independente do combustível do futuro, eu já vinha também avançando bastante no biometano, né? Você tem, o mercado tem contrato de soluções. Já existe ali, né? Tem contrato de soluções, né? Você tem muita gente vendendo biometano por caminhão e clientes felizes com isso. Né? Você tem até casos de clientes que saem do duto e vai para o caminhão, né? Porque, claro, faz sentido na sua logística interna da sua planta, faz sentido na sua política de ESG, descarbonização. Questão da rastreabilidade do biometano. Exato. Né? Algo que a gente conversou muito com o Eric da Ultragás aqui, há uns episódios. Exato. Então, você consegue entregar isso hoje sem o duto, né? Agora, todo mundo gostaria de ter um mercado super conectado, né? Só que o Brasil ele foi por um caminho, e aí eu tento a discordar um pouco da tese de que é bem generalista, de que falta infraestrutura, como se fosse um problema que explica quase todas as coisas. A verdade é que o Brasil, por ser um país, né, que tem um consumo de gás, né, residencial baixo, porque a gente não tem frio, é natural que nós não tenhamos, né, um grau de disseminação, né, de massificação de rede no Brasil, uma capilaridade tão grande quanto países como a Argentina, o Hemisfério Norte, porque realmente lá eu tenho frio. Eu costumo usar sempre o exemplo já foi até uma matéria de artigo em jornal, usar o Ulaanbaatar como um exemplo, na capital da Mongólia. Se você pegar a capital da Mongólia, é uma das capitais mais poluídas do mundo. Você fala assim, caramba, o que tem lá? Não tem gás.
né? É um país muito frio no inverno, então vários meses do ano eu tenho muito frio e eu não tenho conexão de gás. Então eu preciso aquecer a residência. Isso é uma questão de vida, né? Vida ou morte, né? É questão crítica, sensível. E então eu queimo carvão. Então imagine toda a cidade, todas as casas com um queimador, né? Um aquecedor a carvão. Isso é um grave de um problema, um puta problema, né? Super problema. Então você tem que encontrar uma solução. Então o Brasil ele tem um GLP que chega, que atende, enfim, já está em todos os lugares. Então esse é um desafio natural, né, a massificação do gás, né? Então você tem distribuidores que conseguem entrar mais de forma mais longe, né, na interiorização, outras que terão mais dificuldade porque tem dificuldade de agregar volumes que sustentem o investimento. Então veja, André, no final das contas, o gás, né, assim, a hiperconexão, ela tende a ser muito desafiada, né? Claro que existirão projetos que conseguirão se sustentar, conseguirão se viabilizar, mas essa pulverização, né, ela acaba gerando, né, um desafio extra para que eu consiga criar esses hubs. O que não quer dizer que eles não serão criados, né? A gente tem projetos acontecendo, né, que tentam buscar, primeiro, né, levar o gás submetano até um cliente final, garantir que ele consuma submetano e depois a distribuidora tentar conectá-lo de alguma forma. E isso eventualmente é um trabalho meio assim, eu primeiro vou ao consumidor, levo para ele de caminhão e depois eu tento fazer um trabalho aqui, né, retornando ao contrário, né, enfim, para conectar esse cara até a fonte de suprimentos, abrindo mão do caminhão e quem sabe me conectando até um tronco mais relevante de gasodutos, né? Então talvez isso aconteça mais rapidamente ou de forma mais efetiva do que eu construir o duto para conectar o mercado, né? Então talvez eu chegue rápido, porque timing é relevante aqui. Quando a gente pensa em transição energética, em competitividade na indústria, isso é super relevante. O timing é muito relevante, né? A gente pode daqui a pouco falar de siderurgia, falar de outros setores que estão em final de vida útil, né, de uma série de tecnologias. Eu preciso decidir o que vou consumir nos próximos 20 anos. Então levar muito tempo para que essa conexão aconteça, isso pode me custar muito, pode me custar uma oportunidade estruturante, né, de expansão para o mercado de gás. Então a chegada via caminhão, ela tende a acontecer, acho, cada vez mais e, ao mesmo tempo, isso facilitar que o duto se desenvolva ao longo do caminho, porque eu já terei consumos âncora e, com isso, eu tendo a ter um investimento mais eficiente, né, enfim, mais racional, né, e mais efetivo ao longo do caminho. Bom, legal. E aí, o que eu falei, né, o plano ele traz um cardápio, né, de ativos ali, de projetos, melhor dizendo, para que fique à disposição da ANP para colocar em processo de outorga, enfim. Para te dar o passo seguinte, que é viabilizar esses investimentos, né? O que ainda falta aí na tua visão? André, eu acho que tem um pace natural aqui de evolução, tá? Nisso tudo. Porque, vamos lá, acho que a gente olhar 5, 10 anos atrás, a gente tinha quase nada de biometano acontecendo. Agora, eu tenho realmente uma inércia, né? E assim, é muito interessante, porque um projeto realmente, literalmente, puxa o outro. Quando você tem uma usina de etanol, né, avançando, né, e declarando, né, tomando aí o FID, né, a decisão final de investimento para produzir biometano a partir da sua vinhaça, enfim, a partir do seu substrato. É natural que isso estimule outros a fazerem a mesma coisa, né, ao mesmo momento. Então começa a criar uma massa, enfim, um movimento que vai abrindo caminhos, né? Imagina o risco do empreendedor que é o primeiro, né? É o cara que faz o primeiro contrato. É muito difícil você fazer isso acontecer, né, quando você tem pouquíssimos exemplos ao lado. Então agora a gente passa a ter muitos exemplos. A gente passa a ter indústrias que efetivamente estão consumindo biometano já há 1 ano, há 2 anos. Isso encoraja, isso faz com que outras indústrias possam se animar a buscar, né, efetivamente fazer algo dessa natureza, né? Você comentou do ETC, da Ultragaz. A Ultragaz não produz nenhuma molécula de biometano, mas tem vendido muito. Então você começa a criar o quê? Modelos de negócio. Então eu posso ter agora modelos de negócio em que eu sou produtor de etanol, eu sou produtor de açúcar. Eu não quero ser vendedor de biometano, mas talvez eu possa enxergar aqui mais uma variável de geração de valor para o meu negócio. Ótimo. Será que tem mais alguém que possa mitigar o risco comercial para mim? Então tem a Ultragaz, pode ter uma Ed, pode ter uma Copa Energia, pode ter várias outras empresas que se apresentam como solução, né? Assim como acontece na comercialização de gás natural independente. Você tem a MGás, você tem a própria Ed, você vai criando-se novas, né? Você vai criando novas comercializadoras a partir do momento em que você tem efetivamente exemplos de negócios acontecendo. Então, eu confio muito nessa inércia positiva, André, em que eu tenho vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, eu tenho iniciativas que vão acontecendo independente, por exemplo, de política pública, que é relevante. Vamos pegar o combustível do futuro, né? Relevante, eu acho que apresenta uma agenda que, olha, eu tenho aqui uma política pública que vem para apoiar, para estimular, enfim, a produção de biometano, mas os negócios estão acontecendo independentemente do próprio decreto, independente do que vem da política, independente do mandato,
eu tenho negócio sendo firmado. Então, o mercado tem buscado soluções. E aí é o que principal para mim, o principal vetor de confiança, porque eu tenho um negócio sendo estruturado pelo fundamento que ele apresenta, e não pela política em si. A política como complemento, isso é ótimo, mas quando ela é o único fundamento que sustenta o negócio, dificilmente a gente vai ver isso prosperar, né? Porque falta o fundamento que me faça tomar o risco, eu como vendedor e você como comprador, para que nós firmemos um contrato. Vamos lembrar que sempre que esse negócio é um negócio privado, eu preciso ter alguém disposto a investir no risco para produzir algo, e eu preciso do outro lado ter alguém disposto a comprar esse negócio. E muitas vezes contratos de 5, 10, 15 anos. Então, eu preciso de um ambiente de negócio que realmente nos ajude a avançar nessa direção. Então, André, eu acho que hoje você tem sim acho que uma dinâmica, uma construção muito, muito boa acontecendo, mas que está levando o seu próprio tempo, né? Eu acho que a gente pode dobrar tamanho em 5 anos, muito pelo que vai acontecer nos próximos 2 anos. Porque você, de fato, você ganha muita confiança quando eu começo a ver um número maior de negócios sendo firmados ao meu redor. Legal. Rivaldo, eu vou virar a página aqui um pouquinho. A gente conversou bastante sobre o Plano Nacional Integrado, né? Que se propõe a ser esse mecanismo, um instrumento de casar oferta e demanda, né? O governo, pelo menos, tem vendido o plano com essa ideia. Eu queria explorar um pouquinho um tema correlato de casamento de oferta e demanda, que é o leilão, né, estruturante do gás da União, que o governo tem discutido. Sei que é um assunto no qual vocês já se debruçaram sobre, sim, né? E eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião de qual seria, né? A gente está nesse momento de discussão sobre a modelagem desse leilão, né? Qual poderia ser, na tua visão, assim, ideal, a modelagem ideal, perdão, para um leilão de gás da União? A gente, de fato, vem sendo muito provocado já há algum tempo, André, por esse tema. A gente chegou a fazer trabalhos para o mercado, enfim, para associações, enfim, para diferentes stakeholders. Chegamos a apresentar muitas ideias para stakeholders públicos, né, envolvidos diretamente nessa discussão. Porque a gente confia, André, que, de novo, né, quando a gente pensa no gás da União, todos nós sabemos que é um gás que tem um efeito, né, pelo ângulo do volume limitado. Então, eu não consigo fazer uma revolução no mercado só com gás da PPSA. Mas de que forma a gente poderia usar o gás da PPSA para gerar um movimento que me levasse a esse objetivo de mudança, né, de maior... Enfim, no final do dia, todo mundo quer ver destravar a demanda nova, né? Destravar investimentos novos, produtivos, né? A partir do gás natural. Então, assim, André, nós temos advogado muito, e aí, sem qualquer prejuízo da ideia que o governo vira apresentar, né? A gente sabe que existe né, o ministro já declarou publicamente, né, que vê o Uberaba como um destino para um projeto piloto, né, do gás a empregar, com gás da União, enfim, tem uma ambição grande, né, de você desenvolver aquela região, né, como um polo petroquímico ali, né, um polo para fazer um fertilizante. Já teve projeto da Petrobras no passado, né? Sim. Acho que era o FN5, alguma coisa assim, existiu no passado. E quando a gente pensa em fertilizante, né, uma área realmente faz todo sentido do mundo, né, pensando na lógica do fertilizante estar ali. Mas é fato que a gente tem jogado uma ideia um pouco diferente, André, uma ideia de você usar o gás PPSA para provocar um movimento mais amplo e mais diverso quando a gente pensa em players, né? A gente apresentou algumas ideias, né, em que o gás da União pudesse ser quase que uma âncora para atrair outras ofertas, né? Então, se tivesse o governo definido, enfim, qual é a sua ideia de preço, sua ideia de volume, enfim, né, você pode buscar o mercado, apresentar isso como uma proposta, enfim, com preço X, né, deixa o mercado competir por isso, talvez aplicando algumas travas, né? Enfim, quem poderia participar desse leilão? Enfim, eu acho que o governo ele tem todo o direito de estabelecer quem ele quer. Por exemplo, demanda mais. Nova. Demanda nova, vai ser fertilizante, enfim, de repente direcionar isso, tem que ser para demanda nova, para investimento novo, enfim, eu acho que tudo isso faz sentido no bojo de uma política pública. É da natureza do governo escolher também o que estimular primeiro, né? Então isso poderia muito bem ser feito e ao mesmo tempo abrir para que outras ofertas pudessem participar da mesma contratação. Então, se a gente pensa hoje no mercado estruturante, se a gente pensar numa planta nova de DRI, por exemplo, na siderurgia, a gente está falando de volume de 3 milhões, de 4 milhões, 2, 3, 4, 5 milhões, dependendo da escala do projeto. Você está falando de muito volume. Então, é como se falar que uma planta só dessas já consumiria todo o gás da União. Então, veja que, ou então uma planta de classe mundial, acho que até a Lara falou aqui, né, no último, né, de um dos videocasts aqui de vocês, que, olha, uma planta de classe mundial está falando de 2 milhões e meio, 2 milhões e meio. Então isso é o gás da União. 2028, 2030 é o gás da União, né? Enfim, é o gás que ela teria para vender. Então veja que o efeito do gás da União
vendido de forma isolada, pode ser muito pequeno. Eu posso atingir um objetivo de política. Eu vou vender o gás lá para Uberaba para ter uma planta de fertilizante em Uberaba. Ótimo, eu consigo viabilizar se esse é o meu objetivo de política. Mas esse gás poderia atrair outras ofertas. A gente fazer isso num momento muito mais estruturante, né? Em que você pudesse convidar, inclusive, o gás da Argentina, outros ofertantes que sejam, assim, quem tem gás de longo prazo, e você criar um momento. A gente confia muito nisso, André. Criar um momento em que, né, você falava que o objetivo do plano, né, de integrado é fazer o encontro de oferta e demanda. No final do dia, o encontro de oferta e demanda ele tem que acontecer de forma material, né? E materialmente isso significa um contrato, né? Então, como é que você pode fazer isso num mercado como o nosso, em que há muito tempo nós não temos ofertas de longo prazo, seja na venda, seja na compra, né? Há muito tempo a indústria não contrata longo prazo no Brasil. Há muito tempo o vendedor não vende longo prazo também. É fora de contratos de longo prazo com a distribuidora, mas pensando em uma estrutura de negócio mais complexa, que você tenha uma indústria, que você tenha um prazo mais longo para entrar em operação. Então, a gente pensa o leilão, André, eu pensava o leilão de uma forma um pouco diferente por isso, porque a gente via nesses 3 milhões da PPSA, considerando que esse é o volume, né, que poderia ter sido vendido de forma, acho que forma mais confiável, né, em termos de volume de 2030, olhando um pouco mais adiante, você poderia criar um momento em que tanto oferta quanto demanda temessem não participar. Né? Então eu tenho aqui a PPSA ofertando 3, e se tiver mais alguém ofertando mais 3, mais 3, mais 2, se eu tiver realmente uma demanda que venha uma petroquímica, eu tenha fertilizantes apresentando, e você pode colocar isso como, né, tem vários formatos possíveis, né? O leilão é um instrumento muito legal, porque em um ambiente de muita incerteza que é o nosso, né, o leilão ajuda a mitigar essa incerteza, né? Você cria um momento de encontro efetivo, binding, né, vinculante, em que a oferta abre seus preços, a demanda abre seus preços, e eventualmente isso vai ter um match, efetivamente, né? E se não houver, você descobre qual é a distância entre eles. Você pode abrir uma janela de negociação, você pode, enfim, você descobre efetivamente qual é o gap, você descobre efetivamente qual é a dificuldade para que esse contrato aconteça. Senão a gente fica a vida inteira dizendo que existe oferta, existe demanda, mas por que não existe contrato, né? Porque, de fato, você tem mercados com dinâmicas muito diferentes, né? Você tem a demanda há muito tempo sem contratar e uma oferta ainda muito considerada no Brasil, uma oferta de Argentina ainda muito incerta. Então, como é que isso pode se conectar? Então, a gente viu o leilão da União como uma possibilidade de fazer esse movimento de encontro, né? Mas ele, naturalmente, tem que ter um viés estruturante, um viés de promoção estruturante. A gente continua divulgando por essa ideia, a gente acha que isso pode, eventualmente, ser feito, né, num outro momento, num outro contexto, mas a gente confia muito nessa provocação ao mercado, uma provocação em que eu tenha alguém ofertando com certeza um volume a um dado preço e abrindo para que outros competidores pudessem se juntar nessa oferta, abrindo preço para quem já necessariamente participasse do leilão, né? Não precisa ser um negócio ultra público, né, em que você tem, enfim, uma guerra de ofertas ao vivo. Não necessariamente, você pode ter um ambiente, né, propício para isso, em que você coloca o seu preço, o outro lado coloca o dele, e eventualmente eu crio aqui um ambiente com algumas regras. Você pode criar um ambiente bastante favorável a esse movimento, André, porque, de novo, quando a gente pensa em fundamento, a gente tem uma grande oportunidade, né? Para além do Gás União, você tem um gás nacional de Petrobras, de privados, que vai chegar, né, que tem um potencial de chegar bastante interessante. Você tem um gás Argentina que tem um fundamento muito forte lá, a reinjeção não é uma alternativa, né? Eu tenho já players indo na direção de exportar GNL, outros que não estão naquelas iniciativas iniciais, que olham para o gasoduto como uma alternativa mais crível para a gestão do seu próprio portfólio, com volumes relevantes. Então veja, caramba, a gente tem aqui uma indústria que há muito não contrata e que pode ter projetos para consumir mais gás no futuro. Leilão é superar a relação de negociação bilateral, né? Basicamente. Exato, né? porque hoje o contato bilateral, ninguém vai dizer que não existe. Claro que existe, né? Todo mundo que tem gás para vender conversa com todo mundo que gostaria de comprar gás. Por que eu não consigo ainda travar isso, né? Muitas vezes, se a gente colocar o caso da Argentina no meio, né, você tem um desafio extra, que é o transporte, né? Então tem que viabilizar investimento. Sim. Seja no tramo que vai para Bolívia, né, na TGN, seja completar a conexão aqui, né, Uruguaiana Porto Alegre, tudo isso. Só do lado da Argentina são 2 bilhões de dólares, né? Estimativas lá do TGN, né? É bastante dinheiro, né? Mas vamos lá, num contrato de 10, 15 anos, isso não vai ser o diferencial, né? Aquilo que deveria impedir o processo. Mas concorda que, acho que quase ninguém aqui não vai ter um player que vai dar 100% desse risco, né? Vai assinar 100% do volume necessário, e com isso eu vou mitigar 100% do risco de quem vai investir no transporte, e tudo vai acontecer, como que magicamente. Não existe esse player, né? Não existe esse agente que pode mitigar isso 100%. Por isso que a gente confia muito no instrumento de leilão, né? Um instrumento em que eu possa convidar efetivamente e com regras, né, específicas, eu posso estimular esse encontro de lado a lado,
e criar uma situação vinculada, né, com a condições precedentes, né? Então, assim, se eventualmente eu aqui estou na Argentina produzindo, você está aqui do lado de cá consumindo, e a gente, num leilão como esse, a gente se encontra e negocia um contrato de 15 anos que funcione, quando a gente pensa em preço e condições comerciais, a condição precedente é que a gente tem a conexão do gasoduto, né? Mas aí o gasoduto vai ter nosso contrato para poder fazer isso acontecer. Então, veja, nos parece, André, muito menos uma concertação entre múltiplos stakeholders para você garantir que as regras conversem, que todo mundo se converse, e muito mais eu estimular que os privados consigam encontrar um caminho para que esses contratos eles sejam firmados, ainda que com condições precedentes naturais, né? Para que você então tenha a possibilidade de fazer com que, por exemplo, o transporte avance. Agora, é uma proposta que nessas interações de vocês com o mercado encontra eco, né, ressoa entre os consumidores e produtores, por exemplo, assim, potenciais ofertantes também? De novo, eu tô André, perguntando, desculpa. Fala. A gente conversou também há uns episódios atrás com o Walter Farioli da TSB, né? Sim. E ele comentando sobre perspectiva de integração desses mercados, a gente no Brasil, ele defendeu o ponto que a gente precisa superar, sair um pouquinho da caixinha e superar aquele modelo tradicional de contratos de longo prazo, né? Para justificar investimento em infraestrutura nova. Você acha que, de fato, a indústria hoje estaria aberta a contratos de longo prazo com esses leilão estruturante? Me parece assim, eu concordo com o Farioli no seguinte sentido, né? Talvez a gente não vai ter mais aquele modelo em que a Petrobras, né, estatal de um lado, se juntava a estatal do outro lado, firmava um contrato de 30 anos. E isso garantia com que a infraestrutura fosse construída. Foi justamente o caso do Gasbom, né? Também acho que o caminho não parece estar por aqui, né? Nessa grande concertação entre órgãos públicos e você vai, coloca dinheiro do Estado ou não, o risco da estatal. Não, enfim, não nos parece ser o caminho. Agora, não me parece que, da mesma forma, não me parece que o caminho do contrato a longo prazo esteja totalmente superado, né? Talvez ele seja um pouquinho diferente. Eu preciso agora criar as conexões, talvez entre múltiplos agentes que considerem a possibilidade de assinar contratos a longo prazo. Mas uma provocação que eu sempre faço, eu já fiz isso com muitos amigos no mundo do upstream, muitos amigos no mundo do downstream. Essa parte boa de trabalhar por muitos anos, né? Em consultoria que você conhece praticamente todo mundo. Olha, eu acho que o nosso mercado não foi testado ainda. Em qual nível nós testamos efetivamente a demanda no Brasil hoje? A gente não testou a demanda no Brasil ainda. Nós tivemos pesquisas, nós tivemos conversas, nós tivemos múltiplos podcasts, nós tivemos múltiplos seminários em que a demanda falou. Mas é fato que nós não tivemos um momento em que ela fosse, assim como a oferta, fossem desafiados, né? Tanto a oferta como a demanda fossem desafiados a precificar num ambiente de incerteza. É como falar que a gente tem um mercado hoje absolutamente concentrado ainda, como a gente falava no início, né? O primeiro momento de mercado eu tinha alguma incerteza que eu tinha que vender gás, eu não sabia como é que seria o dia 1º de janeiro de 2022, né? Então, quando a gente até olha os preços, né, a gente vê um descolamento bastante relevante, né, entre o privado e o da Petrobras. Naquele momento também descolava por causa da crise, mas eu tive um momento de grande descolamento. Depois a gente vê naturalmente uma acomodação, né, de proximidade entre esses preços, porque eu não tenho um ambiente de incerteza propriamente ainda. Porque eu tenho um mercado que tem um tamanho X e eu sei que o meu gás ele cabe dentro do X. Então eu vou achar esse caminho, né, eu vou achar o mercado que vai consumir o meu gás. A gente conversava que quando abre o Mercado Livre, né, eu começo a ter um pouco mais de incerteza, então eu começo a ter aqui provocar mais rapidamente o mercado, ser um pouco mais agudo nas negociações para garantir espaço, mas num ambiente em que a oferta possa crescer, né, em que eu tenha múltiplos potenciais contenders, né, competidores num certame como esse que a gente falava há pouco, no leilão, a gente cria um momento de incerteza muito grande, né? E a gente sabe que no momento no mercado competitivo, de fato, o que move o mercado é o medo, né? É o medo de ficar para trás, é o medo de perder um cliente, é o medo de não participar do próximo movimento. Né? Então, o Fear of Missing Out, né, que ficou famoso, né, o FOMO aqui, isso nem se aplica no mundo dos negócios. Né? Quando eu tenho um movimento que eu não garanto a minha participação, eu não garanto o meu pedaço naquela torta, eu vou me provocar a agir antes, a fazer algum movimento um pouco mais agudo. Então, isso é próprio de mercados competitivos, em que eu tenho que brigar por cliente, tenho que brigar por espaço, tenho que brigar o tempo inteiro. Então, de novo, André, acho que para quebrar essa inércia, né, de muitos anos sem negociações, né, muitos anos no mercado pouquíssimo líquido, né, ou não líquido, né, um mercado que não tinha qualquer liquidez, na verdade. E eu quero brigar para destravar demanda nova, nós teremos que talvez criar esse momento novo, um momento em que eu apresente ao ambiente de negócio, ao setor de forma ampla, um momento de incerteza. O leilão talvez pudesse ser parte desse caminho. Bom, é um assunto que você já falou em múltiplos fóruns de discussão em seminários, mas
podcast não, porque podcast, o videocast GuessWeek é pioneiro. Boa. A brincadeiras à parte, Rivaldo, queria entender um pouquinho, que você entrasse um pouco no detalhe do modelo que vocês pensaram para esse leilão, né? O que vocês pensaram exatamente assim, em termos de condições de oferta, periodicidade do leilão, volume, enfim? Como é que poderia funcionar na prática esse leilão? Eu acho que tudo é uma questão assim, André, de você definir bem os atores que poderiam participar, quem poderia promover. Então, acho que o Brasil tem muita capacidade de promover esse tipo de coisa, né? Você tem instituições como a EPS, você tem a própria Bolsa com muita capacidade. O Brasil tem uma tradição já de mais de década, né, de promoção de leilões de energia. Então, você tem acho que uma cultura aqui institucional, acho que muito forte, que garantiria, primeira coisa, garantiria um formato confiável, né? Enfim, algo bem estruturado para você fazer acontecer, né? E aí, depois você definir um pouco os objetivos, né? A gente pensou uma sistemática em que o governo naturalmente pudesse definir objetivos, né? Então, já que o Gás da União ancoraria, seria a primeira oferta, ou pelo menos a oferta garantida de um volume, né, a preços pré-definidos, né? E para o governo também isso tende a ser um pouco mais trivial, porque a PSE já recebe um preço hoje, né? Quando ela vende na boca do poço, ela já tem ali um preço inicial, né? Que ele pode muito bem ser o ponto de partida para ela. Né? Uma precificação base seria... Uma precificação base, né? Porque ela não está inventando um preço, né? Ela não está se auto-impondo um preço. É o que ela já recebe hoje. Então, teoricamente, se ela não vende isso para uma outra contraparte, ela vai continuar recebendo aquilo que ela já recebe hoje, né? Então, já tem aqui um ponto de partida que talvez seja confortável. Garantiria a competitividade do leilão. Garantir competitividade. Então, assim, eu parto de um preço que descola do custo de oportunidade. Isso é uma outra provocação que a gente tem que pensar sempre, né? Preço, quando a gente pensa nos contratos, né, hoje, contratos de 1 ano, de 2 anos, eles não podem conversar em preço de condições comerciais com contrato de 10 anos, de 15 anos. São riscos diferentes, né? Inclusive, essa é uma questão importante nas negociações, né? Como é que um preço de 10 anos pode conversar com um preço de 1 ano? Isso é uma disfunção. Isso muitas vezes é um sintoma de um mercado concentrado, um mercado que realmente não tem essa necessidade, que a incerteza que a gente comentava há um pouco tempo, né, impõe a quem compete por algo, né? Enfim, que eu tenho que ser mais agudo, eu tenho que brigar para garantir mercado. Então, acho que tudo passa, André, por uma construção em que de regras em que a gente estabeleça primeiros objetivos, né? Eu quero estimular o quê? Então, eu parto de um Gás da União, que tem determinado volume, a gente vai estudar aqui o perfil desse volume. Eu tenho dos 3 milhões, quanto é de longo prazo de fato? Eu consigo garantir 1 milhão, 1 milhão e meio, por 10 anos, por 15? O que seria isso? Né? Então, eu garanto qual que é a oferta de base. Depois a gente fala do volume flexível, de outras coisas, mas eu garanto uma oferta de base, né, que começa. E aí eu começo a me perguntar quais são os objetivos da política. Quem eu quero estimular, de fato? Então eu quero estimular fertilizante, vai ser indústria química, vai ser... Eu não vou entrar no mérito, qual que merece mais. Todos realmente tem muito projeto bom em todos os setores, né? Agora eu quero estimular a descarbonização, eu vou permitir participar do leilão ou acessar o Gás da União, esse primeiro layer de gás aqui vai ser para quem coloca um projeto novo, um projeto que descarboniza. Enfim, você pode pensar aqui uma série de objetivos, né? E aí, como é que eu poderia atraí-los, né? A gente pensou... e sem entrar num detalhe muito específico, mas a gente pensou em permitir que caras ofertantes, né, pudessem também mostrar que tipo de volume poderiam vender para cada produto. Claro, vamos falar que são 10 anos o contrato base, então vamos vender 10 anos aqui o gás da PVCA. Então quem poderia vender 10 anos? Né? E a que preço? Então qual que é o preço? E aí, qual que é o seu preço? Aí você pode pensar aqui numa fase non-binding primeiro, depois você ir para uma fase binding. Você pode fazer um teste em que você cadastre tanto oferta quanto demanda, né? Que coloca preço, garantias financeiras, enfim, questões básicas para você criar ali uma oferta non-binding séria. Você pode chamar de séria no sentido de que não é só deixa eu lá falar qualquer preço absurdo e ver o que minha contraparte falou. Não, eu queria aqui algumas situações, algumas regras em que o non-binding já me dê um cheiro mais real do que pode acontecer. Então a gente pode avançar para uma fase binding, né? Se a gente consegue perceber que existe demanda e oferta, né? Talvez mais demanda do que oferta, o que é o ideal, ou mesmo mais oferta que demanda, e a gente apresentar isso para o mercado, para quem se cadastrar no leilão, que também existe um medo muito grande, né, de quem vende, de quem compra, que é de abrir posições, né? Cria-se uma regra em que você só vai conhecer o que aconteceu no leilão quem participou do leilão, né? De forma descritiva, discriminada, né? E o racional é que o preço do gás da União, de certa forma, ajude a trazer o preço médio do leilão para baixo, algo assim? Exato, acho que isso tende a acontecer, André. De novo, tende, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer no leilão, em que momento ele vai ser feito, então tudo pode influenciar na decisão. Mas é fato que se eu tenho uma oferta firme que parte de um preço que descola do custo de oportunidade de curto prazo,
eu tenho uma sensação de qual deveria ser o preço longo, né? E aí eu deixo a competição acontecer. Pode ser que eu tenha muita competição pelo gás, e aí eu tenha um estímulo natural aqui para aceitar até um preço um pouco maior, para não perder essa oportunidade de contratar 10 anos. E aí você pode, enfim, tem vários mecanismos que você pode ir vendo de que maneira o preço, se a demanda está maior que a oferta, eu posso eventualmente criar aqui um mecanismo em que quem ofertou primeiro tem uma preferência, ou quem ofertou mais barato tem uma preferência, esse preço sobe alguma coisa. Enfim, André, não é um problema de regra, não é um problema de formato, né? É efetivamente, acho que um problema de decisão, de timing político, né? Porque a gente sabe, né? A gente está há um ano de eleição, ano que vem tem eleição, a gente começa... Naturalmente você tem um ambiente político, ele está muito mexido no Brasil, né? Há muito tempo não está, né? Então, é natural que você tenha outras forças, né? Outras, enfim, outros movimentos que vão naturalmente influenciar no processo, né? Então, enfim, a gente não entra no mérito das objetivos de política. Eu acho que cada governo, inclusive, vai ter o seu, né? Aí muda o governo, aí muda o objetivo de política, então isso tudo pode variar muito. Mas é fato que nós temos uma oportunidade, né? De novo, né? Nós temos um ambiente de negócios agora que permite troca, ainda que de forma não tão equilibrada, homogênea, mas a gente tem um ambiente de negócios, a gente tem um regulador que se reforçou agora, tem diretores novos, tem uma agenda regulatória acontecendo, então a gente confia que isso tende a nos colocar num bom caminho. Nós temos no fundamento da oferta mais produção, não só de Petrobras, que é a principal, mas de outros atores que podem influenciar no processo. A gente tem a Argentina que vai chegar, aí a questão é se vai chegar muito mais fazendo flexibilidade, brigando no gás flexível, no esporte, ou brigando no longo prazo, ou nos dois, e no GNL. A gente tem terminais de GNL hoje privados que também podem, enfim, apresentar as suas próprias soluções. Então veja, no fundamento, na oferta, a gente tem um momento muito interessante. E no lado da demanda, a gente tem uma demanda que vai ter que decidir o que fazer. Né? Acho que usar o exemplo da Lara de novo, né, do videocast que vocês fizeram. Ela comentou, acho que a Yara consome no mundo o que o Brasil tem de consumo industrial total, né? Olha o tamanho desse mercado. São 27 milhões de metros por dia. Que o consumo do Brasil hoje consome 30, né? Se você tirar as Fafens, enfim, as refinarias da Petrobras. Então veja, a gente tem e a gente importa muito fertilizante, então ninguém vai duvidar que a demanda ela pode ser muito alta, né? Na siderurgia você tem aí alto-fornos que vão acabar a vida útil, né? Então a decisão de ficar no carvão, não ficar, o que fazer. O mercado vai tomar suas decisões. Então a gente tem um momento agora que talvez a gente não tenha tido em muito tempo, talvez a gente nunca tenha tido algo parecido, né? Em que você tem uma convergência de fundamentos que deveria nos levar a mudar de patamar. Eu não estou aqui dizendo que nós temos o potencial de virar um Henry Hub com uma ultra liquidez, um mercado ultra líquido com muitas trocas, mas é fato que nós temos uma oportunidade de mudar de patamar. E aí é onde a gente não sabe o que vai acontecer, mas é fato que a gente está muito esperançoso e muito mais otimista que nós já tivemos antes, que de novo, a gente vê uma mudança de dinâmica, de dinamismo, enfim, a gente vê uma percepção diferente e os players buscando ocupar os espaços que estão se abrindo. Legal, Rivaldo, acho que já vai encaminhando para o final, e antes da gente encerrar, eu queria só ouvir um pouquinho tua opinião, tua análise sobre uma operação recente no mercado de gás que tem movimentado, né, o setor. A Cosan anunciou a capitalização dela por meio da entrada de capital do BTG e da Perfin, que são dois, enfim, Perfin, BTG e Cosan são três atores muito fortes no mercado de gás, né? Claro. A gente está falando Compass, parte da Cosan, Eneva, parte da BTG, Perfin anunciou recentemente também a entrada na Virtu GNL, por exemplo, né? Sim. Quais são os desdobramentos, né, dessa operação para o mercado de gás, para o ambiente do mercado de gás, né? Bom, quando a gente pensa num player tão relevante como a Cosan, né, que tem participações relevantes em distribuidora de gás, enfim, né, na comercialização, terminal de GNL, enfim, é bom que tenha a primeira, acho que a boa notícia é que houve uma solução de mercado para um problema privado, né? Então você teve uma solução efetivamente de mercado, né, que, enfim, pelas notícias que, né, todo o mercado pôde acompanhar, enfim, acho que vai garantir uma sustentação, né, uma qualidade, uma saúde, né, muito grande para um setor, para um player que é muito relevante em muitas frentes, né? A Cosan é um player, enfim, multifacetado, está em vários segmentos, então é super relevante. No gás não é diferente, né? Então, a primeira coisa é bom ver que um problema privado teve uma solução privada, né? E aí dois players que já assumiram riscos, né, já estão expostos efetivamente ao mercado de gás. Então, acho que isso também é uma sinalização muito interessante. Porque certamente para aportar na Cosan, eles estudaram gás, né? Então, o BTG já tem a posição da Eneva, como você comentou, né? A Eneva é o principal braço de movimentação do BTG no mercado de energia, né, de gás em especial. Você tem a Perfin também, enfim, o Ralph é uma pessoa que conhece muito o mercado de gás, já investiu na Virtu. E quando um player financeiro como a Perfin investe,
que estudou muito, né? Estudou muito já, então assim, A tese de investimento é bem consolidada. estudou muito a tese, né? Estudou muito. Então veja que são atores que já apostaram, né? E são atores que estão no mercado para abrir novas frentes de negócio. Então, acho que é importante imaginar o seguinte, André, que para abrir novas frentes de negócio no gás, em setores intensivos de capital, é muito difícil você não fazer isso, ou você não fará isso sem colocar muito capex, você não assumir algum risco antes. Então você tem que estar muito saudável financeiramente, né? Para você conseguir fazer frente ao desafio de você abrir um mercado novo. Então, quando a gente pensa no off-grid, por exemplo, da Vito GNL, que envolve a Edge, que envolve a Eneva, enfim, são atores que já estão conversando nessas frentes, eu preciso muita solidez financeira para conseguir fazer frente, né, ao desafio de abrir um mercado novo. E é um mercado que impõe um capex relevante na largada, né, para você garantir os primeiros clientes, garantir as primeiras rotas, né, quando a gente pensa no off-grid, na substituição do diesel, no transporte de cargas. Então, acho que o mercado, e de forma geral, eu em particular, a gente vê como algo muito positivo, né? Enfim, players que já estão no mercado dobrarem a aposta, né? Ou pelo menos renovarem a aposta, né? No mercado, não só no mercado de gás, mas no mercado de combustíveis, com um efeito relevante no gás também. E, de novo, né? São players que muito sofisticados, players que entendem muito do que fazem, enfim, entendem muito do setor, então demonstra o apetite que a gente falava antes, né? Olha, tem uma nova dinâmica aqui. Não é um mercado mais que bebe exclusivamente de uma mesma fonte, no mesmo padrão de comercialização, no mesmo padrão de mercado, quase de um single player que fazia tudo. Não, você realmente tem espaço para players sofisticados como BTG, como PFE, enfim, fazer esse tipo de movimento e, quem sabe, apostar ainda mais no mercado de gás. E com visão de longo prazo, né? E aí fica a pergunta para onde vai caminhar, né? Essa parceria estratégica aí, né? Mas, André, assim, isso nos anima, tá? Porque para que a gente consiga chegar nesse ambiente de negócio que a gente falava lá no começo, né, que vem se transformando, a gente precisa de movimentos como esse, né? E isso vai encorajar outros movimentos, né? Então, quando a gente começar a ver os primeiros contratos sendo firmados, né, de transporte de cargas, né, com GNL ou com gás, né, mas deslocando diesel de forma direta, quando a gente começar a ver cada vez mais biometano sendo transportado e chegando a indústrias, né, chegar cada vez mais substituindo o diesel no sistema de autoprodução, naquele que originou o biometano, na produção do biometano, enfim. Quando você começa a ver esses movimentos acontecendo de forma não coordenada, mas de forma sincronizada, com múltiplos players tomando decisões não coordenadas entre si, mas que somam, né, para o mesmo movimento, isso vai animando, isso vai mostrando para investidores como o Perfin, como o BTG, como vários outros, né, que olha, eu tenho que estar nesse ambiente, eu tenho que participar desse movimento, né? E aí é onde você vai ter novas oportunidades de capitalização, novas oportunidades de mercado, né, que vão acabar talvez nos levando a esse novo patamar que eu comentava, né? De novo, a gente está muito animado, a perspectiva é muito positiva para quem para quem viveu alguns debates super calorosos, né, de 10, 15 anos atrás, né, em que desverticalização era algo surreal, né, algo que jamais passaria pela cabeça de ninguém, que a gente via uma lei do gás mudar para aquilo que mudou, né, em que a gente viu o pré-sal acontecer da forma como aconteceu e agora com participação privada, veja assim, a transformação ela é muito forte e ela é muito potente, né, então a gente está muito confiante que independente do que aconteça, né, no momento político, no contexto político, enfim, a gente já acho que passamos um cruzamento relevante aqui em que o mercado não tende a regredir, ele tende a evoluir. A discussão agora vai ser do pace, o quanto nós vamos crescer ou evoluir, se vai ser mais rápido, vai ser um pouco mais devagar, mas nos parece que a gente entrou numa inércia muito boa. Legal, bom, te recebeu então o Rivaldo Moreira Neto, diretor sênior do braço de infraestrutura da Álvares Marçal, para fazer um giro aqui pelo ambiente de negócio do mercado de gás. Eu agradeço muito tua visita aqui no nosso estúdio, Rivaldo. Sempre um prazer, André, conta sempre com a gente. Bom, esse foi o Videocast Gas Week, seu ponto de encontro semanal de conversa sobre o mercado de gás natural. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.